texto, né, quando diz que ele julgou Israel. Ele foi o último dos juízes e em seguida o primeiro rei, Saul, né, escolhido por Deus apesar de não honrar o compromisso que Deus fez com ele, e aí Deus escolhe um homem segundo o seu coração, e Davi assume o trono em seguida, e desde então, né, haveria toda uma linhagem real, a qual levaria o nome do Senhor em Jerusalém. Mas, voltando para Samuel então julga o povo, né, por um período aí longo de tempo, e até o período em que Saul e até Davi mesmo vão governar depois de Samuel, os filisteus estavam em cena. Era um povo terrível, era um povo que brigava muito com Israel, né, por questão das suas terras, por questão das suas posses, e os filisteus já aparecem bem antes, né, com Sansão ainda, e nós vemos isso com Samuel. E entre vários embates que os filisteus tinham com o povo de Israel, um dos mais célebres é esse que aparece nessa passagem de 1 Samuel, capítulo 7. E pelo contexto, né, a gente vê aqui que o povo ainda não tinha tanta experiência com a guerra, né? O povo ainda não, embora já tivesse enfrentado algumas guerras desde o período de Josué, era um povo que estava se desenvolvendo na área do militarismo, né? Não eram militares ainda treinados e desenvolvidos, se estava sendo aperfeiçoado, e foi melhor aperfeiçoado no período dos reis. Antes disso, eles estavam nesse processo. Então, se fossem confiar na sua própria força, iriam ser derrotados. E por isso o texto vai dizer que eles temeram, eles tiveram muito medo, e não poderia ser diferente, porque os filisteus eram homens, era um exército preparadíssimo, eram homens que nasciam e eram preparados na guerra, forjados na guerra. Os irmãos devem lembrar, por exemplo, que lá na frente, quando os filisteus vão enfrentar agora Saul, né, e o seu exército, mesmo que já estivesse ali a questão militar mais desenvolvida, mas o povo ainda tinha medo de enfrentar, por exemplo, o gigante Golias, que era um soldado do exército filisteu. Então, o exército filisteu era muito preparado na guerra, era um exército realmente preparadíssimo, em detrimento do povo de Israel, que não tinha esse preparo todo. Então, voltando, se eles fossem confiar nas suas próprias forças, seriam derrotados. Então, eles tiveram medo. E em situação de dificuldade, em situação de temeridade, né, de ter medo, em situações adversas, quando a gente olha para todos os cantos assim, vê que pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças, da nossa maneira, não vai conseguir, a saída, a solução é olhar para o céu e clamar, e esperar, e crer, e confiar que do Senhor virá a solução, virá o socorro, virá o auxílio, virá a provisão. E foi o que o povo fez. O povo disse a Samuel: Samuel, clame ao Senhor nosso Deus, porque a gente não tem como conseguir vencer essa guerra, mas o Senhor que está conosco, Ele vai vencer por nós. Na leitura do texto, o povo de Israel não precisa levantar uma pá, uma enxada, um instrumento, não precisava. E eu digo pá e digo enxada porque, como eu disse, não era um povo militar, não tinha armas preparadas ainda, eles estavam em processo de desenvolvimento. Então, muito provavelmente, as guerras enfrentadas por ele eram com mais instrumentos de campo. Lembre que o povo de Israel era mais um povo agrícola, então tinha mais instrumentos de campo do que instrumentos de guerra. Mas não precisou, nem com instrumentos de campo, levantar uma ferramenta para enfrentar o exército filisteu, porque diz o texto que Deus mandou chuva de pedra, Deus mandou pedra misturada com fogo, trovejou a noite todinha, o exército inimigo foi derrotado e o povo de Deus teve vitória. Então, já aproveitando esta palavra, eu não sei a dificuldade, meu irmão, que você enfrenta até o dia de hoje. Eu não sei a dificuldade, minha irmã, que você enfrenta até o dia de hoje, que aos meus olhos, aos teus olhos, talvez é uma questão de medicina, talvez seja uma questão de jurisprudência, que um médico, que um advogado não consegue resolver, mas o meu e o seu Deus. Pode médico não conseguir resolver, pode advogado não conseguir resolver, pode
que tem autoridade e poder aqui na terra e dizer: não é possível, o meu e o seu Deus resolve. Não tem problema que não haja solução para o nosso Deus resolver. Então somente clamar ao Senhor. Mas aí aparece aqui uma palavra no texto que é Ebenezer. É dito que entre Mispa, era uma cidade, né, uma região, essa região aparece muito em Samuel, e Sem, entre esses dois lugares, ele pega uma pedra, coloca lá e a chama Ebenezer. Eben e Ezer. Na verdade, eu até fiz uma filinha aqui. A melhor forma de se falar seria Eben Ha-Ezer, porque é pedra de ajuda. Eben, que significa pedra, e Ezer, que significa ajuda. Os irmãos sabem que a nossa Bíblia está escrita em português, que é a nossa língua, mas originalmente aquele povo nem falava essa língua, nem escreveram nessa língua, né? Então, na língua que eles escreveram e falavam, significa pedra de ajuda. Eben Ha-Ezer. E me chama a atenção porque pedra, ela é uma figura aparece muito na Bíblia. Existem pedras diversas na Bíblia com vários significados. Por exemplo, Josué capítulo 4 vai relatar a história de 12 pedras que foram colocadas no Rio Jordão como memorial da passagem da Arca da Aliança. E semelhante ao fato do mar se abrir com Moisés, o povo atravessar em pés enxutos por muralhas de água à sua direita e à sua esquerda, o Rio Jordão também para de transcorrer, parte do rio continua correndo e outra parte vai subindo e subindo, fazendo um muro, e o povo atravessa em pés enxutos. Era o mesmo Deus dizendo para o povo que do jeito que ele foi com Moisés, ele estava sendo com Josué. Do jeito que Deus foi com alguém que passou, ele é com alguém que está aqui ainda. Do jeito que Deus ele era, ele continua sendo e ele sempre será. Outra pedra que aparece, ou outras pedras que aparecem, Ezequiel 28, descreve o rei de Tiro com grande beleza e poder, adornado de pedras preciosas. Cada uma daquelas pedras ali tem um significado. E se você atentar para a passagem ali em questão, das 12 pedras, que eram as mesmas pedras que ficavam no peitoral do sacerdote, faltava na vestimenta do rei de Tiro ali 3 pedras: a pedra da humildade, a pedra da obediência e a pedra da confiança. Faltavam essas 3 pedras. É importante que todas as pedras estejam no altar. Não pode faltar obediência, não pode faltar confiança, não pode faltar firmeza, não pode faltar fé. Tudo isso tem que ter. E tantas outras pedras. Olha, se a gente fosse falar das pedras que tem na Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, Pedro chama os cristãos de pedras vivas formando uma casa espiritual. Imagine que este templo aqui é como se fosse espiritualmente a casa de Deus, e cada pedra, hoje em dia, seria cada tijolo. Cada tijolo que forma a parede dessa pedra é como se fosse eu e como se fosse você. E é verdade. Tem tijolo que está mais acima do que outro, tem tijolo que está mais abaixo do que outro, mas sem nenhum desses tijolos a parede fica em pé. Então todo mundo é importante na obra do Senhor, como pedra viva, como um tijolo na parede da casa de Deus. Em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, uma cidade construída com 12 pedras preciosas como símbolo da glória e do reino de Deus. Enfim, se fôssemos falar das pedras que aparecem na Bíblia, o tempo não ia dar. Mas a pedra na Bíblia, ela tem um significado importante. Se os irmãos lembrarem, há uma passagem lá em Êxodo capítulo 17, quando o povo sai do deserto, do Egito, e agora está no deserto, ele tem sede, e o povo reclamou a Moisés por água. E Deus disse exatamente assim a Moisés, em Êxodo capítulo 17: bata na pedra, e a água sairá e saciará a sede do povo. Moisés obedece, ele bate na pedra e sai água, e o povo bebe.
Muito tempo depois, em Números capítulo 20, e é importante que não se confunda essas passagens, porque parece ser a mesma história, mas não é. Passou-se um tempo. O povo passou 40 anos no deserto, então teve sede muitas vezes. Êxodo 17 narra que Moisés bateu na pedra e a água saiu. Em Números capítulo 20, o povo tem sede novamente, murmura novamente. O cenário parece ser o mesmo, mas quando Moisés e Arão oram ao Senhor para que Deus mandasse água para o povo beber, Deus diz assim para Moisés: fale a pedra, não bata, fale a pedra. Moisés estava tão irado com o povo. Se você quiser conferir, é Êxodo 17 e 6 e Números 20 e versículo 8. Êxodo 17, versículo 6 e Números capítulo 20, versículo 8. E Moisés irado com o povo, me permita falar dessa forma, o povo aperreou tanto Moisés, mas aperreou tanto Moisés, pastor, que Moisés não só bate uma vez na pedra não, bate duas. Você imagine, né? O homem ao qual ele mesmo fala de si lá na frente, que era o mais manso da terra, bateu 2 vezes na pedra, né? Imagine se não fosse. E Deus diz assim para Moisés: vocês não me santificaram perante o povo. A água saiu, a sede foi saciada, mas Deus diz assim para Moisés: por causa disso, você e o seu irmão Moisés e Arão não iriam entrar na terra prometida. Moisés iria contemplar a terra, mas não iria entrar. Quando você lê esse texto, você lembra que havia uma promessa para que aquele povo entrasse na terra que mana leite e mel. Mana leite e mel é uma ideia de que aquela terra tinha uma muita abundância de fauna e flora. Mel ali lembra as plantas, né, que eram fecundadas pelas abelhas, então tinha muitas plantas, então muita flora. E o leite, muitos animais que produziam leite. O povo vivia, como eu já disse, de agricultura, então tinha muitos animais que produziam leite, então tinha muita fauna. Então era um ambiente muito, muito, muito próspero em animais e em plantas. E aquela terra foi dada de presente ao povo. Mas você não vê em nenhum momento, de Gênesis a Deuteronômio, Deus dizendo que Moisés iria entrar na terra. Parece, né? Parece não. Com certeza Deus, na sua onisciência, já sabia que Moisés não iria entrar na terra. Deus disse que o povo iria entrar, mas nunca disse que Moisés iria entrar. E quando chega em Números capítulo 20, Deus diz: você não vai entrar. Por quê? Porque você não me santificou perante o povo. Quando você lê essa passagem, e você vai entender onde eu quero chegar, você pode até se perguntar assim: tá, ele foi desobediente. Deus disse que era para falar e ele bateu até 2 vezes, né? Foi até uma desobediência irascível e com ira, né? O povo realmente aperreou. Diga-se de passagem que lá em Deuteronômio, quando Moisés pede ao Senhor: Deus, me permita entrar na terra, Deus diz: basta, Moisés, não toque mais neste assunto, você não vai entrar. Nunca queira, meu irmão, receber o basta do Senhor. Nunca queira. E você pode pensar assim: mas ele foi desobediente, ele fez algo que Deus não disse que era para fazer, mas só bateu na rocha. Ele não já tinha feito isso no capítulo 17 de Êxodo? Qual o problema? Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, responde qual foi o grande problema. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: e aquele povo, o povo do deserto, bebia de uma fonte espiritual. Aquela água que jorrava, aquela água material que saciava a sede física, na verdade tinha um simbolismo espiritual. Eles bebiam de uma fonte espiritual. E ele diz assim, Paulo: e a fonte, que era pedra, era uma rocha, e esta rocha era Cristo. Paulo entendeu que aquela pedra que estava ali simbolizava Jesus. Aquela pedra, eu vou dizer para você gravar, aquela pedra simbolizava Jesus. E a batida na pedra significava o sacrifício de Jesus. E Jesus só poderia ser morto, o sacrifício de Jesus seria único, a morte dele seria uma vez por todas.
Então não poderia ter 2 batidas, 3 batidas e mais de uma batida, não poderia. Só poderia ter uma batida na rocha, porque a rocha era Cristo e a batida era o sacrifício de Cristo. Moisés não entendeu. Quando Deus disse, bata uma vez, em Êxodo 17, significava que Jesus já estava com seu sacrifício pré-determinado para acontecer. Quando Moisés repete a batida e bate 2 vezes, é como se ele estivesse dizendo que Jesus precisava ser sacrificado de novo. Gente, isso é seríssimo. Isto é seríssimo. Mas guarda essa informação. Então a pedra na Bíblia simboliza Jesus. Glória a Deus. Ele disse isso. Ele disse isso. Quem vocês acham que eu sou? Perguntando para os discípulos, Mateus 16, versículos 16 ao 18. Quem vocês acham que eu sou? Ah, tu é Jeremias, ou João, o Batista, ou um dos profetas como Elias. Tá, mas e vocês? Meus discípulos que estão comigo, aprendendo de mim, para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, inspirado por Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz assim, disseste bem, Simão Bar Jonas. Bar ali é filho, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja católica não entende que pedra aqui tem uma conotação diferente de Pedro. E acaba dizendo que Pedro é que é o fundamento da igreja. Não é isso. Pedro ali, na verdade o nome de Pedro era Simão. Ele tinha um nome judaico chamado Simão. Ele tinha um nome aramaico que era Cefas, parecia ser o nome preferido por Paulo. Paulo sempre chama ele de Cefas. Mas Jesus dá um nome grego a ele. Pedro tinha 3 nomes. Há pessoas na Bíblia que mudam de nome. Abraão mudou de nome, Sara mudou de nome, Jacó mudou de nome, mas tem pessoas na Bíblia que tem mais de um nome. Paulo tinha 2 nomes e Pedro tinha 3 nomes. Pedro era o nome grego, Simão era o nome judaico e Cefas era o nome aramaico. E no capítulo 1 de João, Jesus explica por que esse nome aparece. Ele chama Simão e diz, tu és Pedro. E aqui no capítulo 16 de Mateus ele diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Pedro, na língua que eles falaram ali, é Petrus. Petrus significa pedra pequena, fragmento de pedra, partícula de pedra. Jesus estava dizendo assim para Pedro, você é pedra pequena, você é pedra minúscula, você é um fragmento, você é uma pedra pequena, mas ainda é pedra. Não deixe de ser pedra na casa do Senhor. O próprio, veja, Pedro entendeu tanto isso que lá na frente ele diz, vós sois pedras vivas, porque ele entendeu que ele era uma pedra. Esta parede, porque hoje a gente chama tijolo, mas entenda, na época as construções eram feitas de pedra. Eles entenderam que fazia parte de algo maior do que eles. Às vezes os irmãos não entendem isso e brigam e é tanta coisa e faz questão por tanta coisa minúscula, quando deveriam entender que como pedras fazem parte de um edifício espiritual, que é a casa de Deus, que é algo muito maior, meu irmão, do que qualquer coisa. Pedro entendeu isso quando foi chamado de pedra pequena por Jesus. Mas Jesus diz assim, você é pedra, Petrus, pedra pequena, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, aí a palavra que Jesus usa agora é Petra, que é rocha, pedra grande pedaço de pedra. Você é Petrus, pedra pequena, mas sobre esta rocha, esta pedra grande é que eu edificarei a minha igreja. E qual era a pedra grande e qual era a rocha que Jesus iria edificar a sua igreja? Estava na afirmação de Pedro. Qual foi a afirmação de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a rocha, a grande pedra a qual a igreja está edificada é o próprio Jesus. Jesus soa isso também lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 28, quando ele diz assim, aquele que ouve
as minhas palavras e não pratica, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre areia, e vieram todas as intempéries, chuva, vento e rios, e derrubou a casa, porque a casa não estava firmada sobre rocha, mas sobre areia. Mas o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio vento, transbordou rio, e veio tempestade, mas a casa não derrubou-se, porque estava firmada na rocha. E esta rocha é Jesus. Esta casa é a sua vida, e a minha e a sua vida tem que estar firmado em Jesus. Então, quando você entende que pedra na Bíblia é Jesus, aí a gente consegue voltar para esse texto e entender a grandiosidade do que está sendo dito aqui. Ele pega uma pedra e diz assim: é Ben Haezer, pedra de ajuda. Esta palavra ajuda, eu vou aproveitar novamente que a maioria do público aqui é feminino. Essa palavra ajuda é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis, quando no capítulo 2 Deus vê que o homem estava só. Graças a Deus que ele viu que o homem estava só e providenciou uma disjuntora. Esse é o momento que os casados dizem: oh glória, amém. E ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, eu vou providenciar uma ajudadora, uma auxiliadora, uma adjuntora. E ele não tira do pé, ele não tira da cabeça, porque ele não tira do pé para estar abaixo do homem, ele não tira da cabeça para estar acima do homem, ele tira do lado, porque tem que estar junto, tem que ser igual. É o mesmo ministério, é a mesma obra, é a mesma unção, é o mesmo trabalho, é a mesma responsabilidade. Cônjuge, ajude seu cônjuge. Cônjuge, ajude seu cônjuge. E a palavra lá é a mesma, Ezer, que significa ajuda. Só que sabe o que é interessante? Todos os dicionários vão traduzir essa palavra como uma ajuda que é mais do que especial. Não é ajuda no sentido de outra pessoa com a mesma competência, com a mesma habilidade poder ajudar. Não. A ideia aqui é de uma ajuda que você não conseguiria de outra forma se não fosse de alguém mais poderoso, mais competente, mais habilidoso, com mais capacidade do que você. Então, quando você lê esse texto, principalmente as irmãs, veja que privilégio Deus lhes concedeu. Essa é uma ajudadora mais do que excelente. É uma ajuda que o homem por si só não conseguiria sozinho. Teve que ter uma ajudadora, uma ajuda. Este é o significado dessa palavra. É evidente que por conta da queda, se prejudicou-se muito dessa questão, mas isso aí ficaria para um outro momento, a gente dizer. Mas veja que a raiz da palavra tem um significado muito forte. E aí quando Samuel traz esta palavra, ele diz: pedra de ajuda. Ele está dizendo assim: essa pedra não é qualquer pedra. A ajuda, o auxílio, aquilo que essa pedra pode fazer por nós, não tem outra pessoa que faça. É algo extraordinário. É algo além do... Assim, você não consegue com dinheiro, com recursos, com poder humano, com status, com qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Você não consegue senão com esta pedra que ajuda de forma sobrenatural, de forma especial, de forma mais do que excelente. É uma ajuda que não é humana, é uma ajuda que está além da nossa compreensão, é uma ajuda que está além da nossa dimensão. É uma ajuda, pedra de ajuda. E aí, sem dúvida, quando ele falou isso, ele já estava profetizando, ele já estava apontando para aquele que é a pedra que nos ajuda em todos os momentos. Às vezes a gente precisa de um socorro, às vezes a gente precisa de um auxílio, às vezes a gente precisa de uma ajuda. Só que
pessoas, recursos. Talvez não possa providenciar esse auxílio, essa ajuda, que só o Senhor, como a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, ele fez pedra fundamental. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: e ele, Jesus, é o fundamento, é a base, é o alicerce a qual a igreja está fundamentada. Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Quem estiver enxertado, olha, a gente não era ramo natural da oliveira, não era, mas aí ele tirou os ramos naturais que o rejeitaram, que eram os judeus, e enxertou eu e você, que na oliveira, e a seiva da oliveira agora nutre espiritualmente a gente. E ele diz assim, João 17, sem mim. Alguém acha que é sem dinheiro, que não consegue. Alguém acha que é sem algum recurso, sem um diagnóstico, sem uma batida de martelo do homem da capa preta. Não, olha, é sem ele. Sem ele, nada a gente consegue fazer. Em outras palavras, ele está dizendo, com ele. Com ele você consegue. Com ele você pode. Sem ele não dá, mas com ele dá. Sem ele você não consegue, mas com ele você consegue. Sem ele você não pode, mas com ele você pode, porque você é como casa espiritual firmada na rocha. Você tem a pedra de ajuda que lhe auxilia, que lhe socorre, que provê tudo que você precisa e necessita conforme a boa vontade dele. A gente precisa desta pedra de ajuda, ou como a gente precisa dessa pedra de ajuda. Se há alguém aqui, há alguém aqui que precisa de alguma ajuda em alguma área da sua vida, eu queria aproveitar essa oportunidade